Fala pessoal, eu trago uma boa notícia no meio dessa turbulência e desse pesadelo, né, que atinge, de certa forma, ou poderá atingir a democracia em cheio. Glauber Braga encerra greve de fome após acordo com Hugo Mota. Hugo Mota, para quem não sabe, é o presidente da Câmara. O deputado federal Glauber Braga encerrou hoje, na quinta-feira, dia 17, a greve de fome que havia iniciado no último dia 9 de abril, após o Conselho de Ética da Câmara recomendar a cassação do seu mandato a mando de Arthur Lira, o desafeto de Glauber Braga. Depois da negociação com a deputada Sâmia Bonfim, e o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, o presidente da Casa, Hugo Mota, anunciou o encaminhamento de um acordo a Glauber para que o deputado pudesse finalizar o protesto. Conforme adiantado pela apuração, a tendência era de que Glauber Braga aceitasse encerrar a greve. Bom, o Glauber perdeu 5 quilos durante esses 9 dias. Glauber estava ingerindo apenas água, soro e isotônicos. E agora, com recomendações médicas, ele deve seguir um protocolo de transição para alimentação normal. Antes de anunciar a greve de fome, Glauber submeteu o acordo com Mota a uma plenária popular de apoiadores no plenário 5 da ala de comissões da Câmara. Cerca de 30 pessoas estavam presentes, entre elas Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Ok, Scud, mas que acordo foi esse? O acordo prevê que Mota não pautará a representação no plenário por pelo menos 60 dias, após a conclusão da análise do recurso que o deputado apresentará à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na próxima terça-feira, dia 22. Então, eles não vão poder apresentar, eles não vão poder pautar a representação no plenário por pelo menos 60 dias. Isso é bom porque faz a poeira baixar e parece que o Hugo Mota está começando a pensar melhor se vale a pena comprar essa briga, se vale a pena mesmo caçar e se vale a pena seguir ordens de Arthur Lira. Porque agora quem está no lugar do Arthur Lira, quem deve comandar é o Hugo Mota. Eventual cassação do mandato do Glauber, se concretizada, representará uma medida inédita, sendo que é a primeira vez que um deputado tem essa punição por agressão física. E eu nem acho, eu vou além, eu nem acho que foi uma agressão física daquelas mesmo de agressão, né? Vocês entenderam. Mas enfim, a história da Câmara é repleta de casos de violência que jamais resultaram em perda de mandato, né? Desde socos desferidos, é diferente de um empurrão, né, para fora, para botar para fora. Ele não empurrou, o cara não caiu no chão, não se machucou, não teve ferida nenhuma, né? Foi empurrão. Aqueles de futebol, né? De tipo, meu irmão, sai do campo, vamos, vai embora. Empurrando assim. Foi esse tipo de empurrão, não foi aquele empurrão, enfim, vocês entenderam, né? E não é por causa disso que o Glauber está sendo caçado. Como eu já expliquei nos outros vídeos, já falei aqui várias vezes aqui nesse canal, né? É por causa das denúncias de corrupção do Arthur Lira e do enfrentamento do Glauber Braga ao Arthur Lira, né, denunciando o orçamento secreto, né? Não queremos oligarcas, não queremos o orçamento secreto, não queremos isso, né? Isso pela nossa democracia. Eu falo democracia porque isso é um ato arbitrário, ditatorial, autoritário.
Porque se faz com Glauber Braga, né, só pelo fato do Glauber Braga ser um desafeto ou divergir de Arthur Lira, se acontece com Glauber Braga, vai respingar nos outros também. Claro, no campo da esquerda. Vai respingar em PT, em PSOL, em, né, PCBR, em, seja lá quem for, nos colegas. Vai abrir brechas para esse autoritarismo se alastrar, entende? Normalizar. Porque, e os eleitores do Glauber Braga? Né? E os outros casos de violência nas comissões, dentro da Câmara, dentro das assembleias, que são piores, né? Pessoas mandou matar, tem deputado ali que mandou matar, tem deputado que atropelou e matou, tem deputado que pediu intervenção estadunidense, tem deputado que pediu golpe, tem deputado que pediu a morte do Lula, entende? Então tem muita coisa aí no qual a gente percebe que é completamente desproporcional. Se acontecer com Glauber, pode acontecer com outras pessoas, uma perseguição política legítima, porque não há por que caçar Glauber Braga, não há motivos para caçar Glauber Braga. Bom, eu fiquei um pouco na esperança de que Glauber Braga talvez não seja caçado, mas ainda é um pouco complicado, né? Já tem muita gente falando aí que Glauber Braga venceu e tal, e vai vencer essa, não vai ser caçado. Mas vamos ver. Eu também acho que o ideal seria que ele não fosse caçado, porque isso geraria uma briga e uma confusão enorme, né, uma inquietação enorme lá dentro da casa, né? E claro que botaria a nossa democracia em risco, porque isso não é nada democrático. Estamos falando, né, da política institucional, certo? Após a recomendação da cassação, a palavra final é do plenário da Câmara. Antes, Glauber deve recorrer. Ainda cabe para ele recorrer, possivelmente na próxima semana. A comissão o CCJ da casa, né, a comissão cabe analisar o rito do Conselho da Ética, né, foi cumprido. Caso entenda ter havido irregularidades, o caso pode voltar para análise do órgão. Então, há chance de acharem irregularidades. E nós sabemos, eu estou falando eles, né, porque nós sabemos que há irregularidades. Nós sabemos que isso é arbitrário, é totalmente injusto, né, em comparação aos colegas das casas, né, é completamente injusto em comparação, né, 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, é claro que haverá irregularidades. Bom, e tivemos também a super live de solidariedade ao Glauber Braga. Vários políticos não, vários militantes, youtubers, políticos, personalidades, artistas, né? Todo mundo se reunindo, né, de vários partidos, tá? Isso não é só partidário, né? A gente teve aí a união da esquerda em compromisso com essa luta do Glauber Braga, né, em solidariedade ao Glauber
prestando solidariedade ao Glauber Braga. Isso foi emocionante, foi fundamental ver o Glauber unindo a esquerda, né? PT, PSOL, né? E todos esses partidos de esquerda. Só que teve uma fala do Leandro Forte que achei bem pertinente. Ele estava indignado por que o Lula não atravessou a rua para prestar solidariedade, apoio, fazendo uma fala de 1 minuto, 40 segundos, né, para apoiar o Glauber, assim como o Glauber apoiou o Lula o tempo todo, mesmo quando o Lula foi preso, principalmente quando o Lula foi preso. Glauber estava lá, do lado do Lula. Eu não estou falando para o Lula comprar essa briga, não estou falando para o Lula resolver a questão do Glauber Braga, não é nada disso, não é nada disso. É prestar apoio e solidariedade, só isso. Muita gente estava revoltada com o Lula, mas enfim, eu não sei, já acabou a greve de fome, eu não sei se o Lula chegou a dar alguma declaração em relação a isso que aconteceu com o Glauber, mas era, no mínimo, tinha que rolar uma reciprocidade, né, entre os dois, sem partidarismo, sem clubismo, sem, sabe, sem sectarismo, nada disso. É a união, porque se acontece com o Glauber Braga isso, vai respingar nos outros. E isso vai ser normalizado. Isso não pode ser normalizado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E quem cometeu agressões, violências, atentou ao nosso Estado democrático de direito, pediu intervenção, pediu golpe, esses sim têm que ser caçados, né? Esses sim têm que ser caçados. Incrível, o mandante da Marielle não foi caçado. O mandante do assassinato da Marielle não foi caçado. E aí vocês vêm me falar que o cara dá um chutinho simbólico na bundinha, no bumbumzinho daquele facho lá do MBL? Vocês acham que é por isso mesmo? Eu sou Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Quem puder doar para o Pix do canal, a gente precisa da sua ajuda para manter esse canal. Obrigado por assistir, tamo junto na luta, valeu, falou e Glauber fica.